Está no ar, HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. Um espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais. Apresentando Henrique Diniz e Edson Biral. HD Brasil Podcast. Aqui a notícia tem voz. Boa tarde, Biral. Boa tarde, Henrique. Biral, ontem você estava de castigo, Biral. Rapaz, ontem eu estava fazendo uma matériazinha ali na posse, a pedido dos moradores, né? Aquela estrada, né? João Venâncio Figueiredo, ficou muito perigosa. Eu estive vendo ali no vídeo que você fez, que realmente ele tem uma escolinha, né? Tem uma escolinha, tem a picanha do Jair, né? E tem aquela Palácio das Crianças, que é uma casa de festa. Movimento muito grande, né? A travessia daquela estrada. Tá, e aquela estrada ali, ela é contramão. Aquele pedacinho ali. A partir daquele triângulo. Justamente, a partir daquele triângulo até o supermercado Supermarket. Sim. É contramão, mas ninguém respeita. Ninguém respeita. E você acha câmera ali, eu acho um pouco difícil, né? Porque eu nem sei como é que está a situação das câmeras no centro de Nova Iguaçu, né? Eu estou falando dessas câmeras da segurança pública, né? Eu nem sei se elas funcionam. Na época do Nelson Murni, né, eu até tive na inauguração de lá, muito bom, espetacular, né? Mas agora, com sinceridade, eu não sei, né? Tomara que esteja funcionando ainda, né? Se caso não estiver, seria bom, né, que o nosso novo prefeito, Dudu Reina, né, continue com esse trabalho de câmera aí, que eu acho que é muito importante, né? Porque se faz necessário. Porque, o motorista ele só vai respeitar quando ele sente o erro dele no bolso. Porque aquelas plaquinhas, mão única, ele não resolve nada. Se resolvesse, eles não faziam o que fazem, né? Então tem que ter e cair no bolso do infrator. Só assim eles vão parar com isso. E ali está muito perigoso, Henrique. Ali também é muito quebra-mola também ali, quebra-mola, a situação. Mais sinalização, que eu vi que aquela sinalização ali é um pouco precária, entendeu? Pela gravidade da situação que nós vimos lá, né, as pessoas não respeitando, em alta velocidade também, isso se torna que é perigoso para as pessoas que moram próximo dali, principalmente para as crianças. Da forma que você falou, ali tem uma escola, tem o Palácio das Crianças também. Justamente. Né, tem um restaurante ali, uma pizzaria. É uma picanha, é uma churrascaria. Uma churrascaria, quer dizer, todos esses lugares têm movimento, né? E principalmente de criança. Então seria bom se nós tivéssemos uma atenção maior, né, Biral, com relação a essa questão. Para dizer a verdade, até essa criança que vos fala, o teu amigo aqui. Uma criança acima de 60. Até essa criança, depois fui atropelado ali. Que carro parado na calçada, eu tive que passar entre o carro e a estrada. Ver um motoqueiro empinando a moto dele, eu só senti o vento passar pela minha orelha. É muito perigoso. Agora, Biral, eu estive observando, foi bem. Foi bem. Pela primeira vez, né? Porque nós somos novatos aí em podcast, né? No decorrer do tempo que a gente vai amadurecendo, né? Com certeza. Né? Mas a sua externa foi espetacular, Biral. Foi boa. Eu admirei muito e também vou fazer matéria fora também. É bom que a gente adquire experiência, né? O contato com o povão, isso. Principalmente quando é uma demanda do povo, né? Aí a gente faz com o coração aberto, coração feliz, triste pela situação que está ocorrendo, mas feliz pela demanda do povo. Então, nós somos povo, né, meu? Claro, sem dúvida nenhuma. E uma coisa, o nosso primeiro pedido, né, que foi solicitado,
Sim. ao HD Brasil Podcast, nós de imediato, na medida do possível, nós fomos atender, né, Birão? Justamente. Né? Maior vontade em fazer e tentar ajudar a resolver. E eu acredito que através dos pedidos, né, na prefeitura, isso possa ser atingido. Não é isso? E se vocês, no caso, tiverem alguma reclamação também, tá, na medida do possível, nós vamos tentar, né? Vamos tentar juntos, vocês aí, nós aqui, nós vamos tentar solicitar à prefeitura a resolver os problemas que foram criados, né? E que ainda estão lá prejudicando a população de alguma forma. Então, uma forma também, Geraldo, da gente ajudar a prefeitura, ajudar o prefeito. Com certeza, a nossa intenção é essa. Não é isso? Não é só a gente chegar e cruzar os braços e deixar a prefeitura quer resolver de qualquer forma. Não, não é assim. Fazer a nossa parte como cidadão. Entendeu? Não é porque a gente paga os nossos impostos que a gente vai cruzar os braços. Não, né, Geraldo? Eu acho que a gente pode fazer um pouquinho mais. Né? E o nosso canal está aí, está à disposição aí de vocês, né? E vocês contactar conosco, né? Mandam mensagem, tá? Nós não vamos atender aqui o telefone. Vocês mandam texto, né? Ou senão vocês gravam áudio e a gente vai atender na medida do possível. Tá bom, gente? Valeu? Bom, Miral, vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos lá. Miral, eu tô assim meio, como é que eu devo dizer? Preocupado. Né? Preocupado, porque está surgindo aí uma onda aí meio estranha, né? E nós temos que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado. Vamos avaliar, né, o que aparece por aí, né? Então, nem tudo que nos oferece é bom. Né? Então, a gente tem que ter a capacidade e a inteligência de fazer uma avaliação e ver se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, não é mesmo, Birão? Com certeza. Né? Então está vindo aí agora essa mania, nós vamos dizer assim, né? Para a gente não falar que seja uma palavra assim que às vezes a pessoa não gosta. Está surgindo aí agora, Birão, umas bonecas, né? Que se dá o nome de reborn. E essas bonecas aí estão trazendo aí transtornos para algumas pessoas e para outras pessoas eu não sei te dizer o que as pessoas pensam. Com sinceridade, eu não sei. Tem muitos dizendo que é tratamento psicológico, né? Enfim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que está surgindo, muito cuidado com a nossa avaliação, porque também a nossa avaliação pode ser precipitada. Com certeza. Né? E nós não queremos isso. Pelo contrário. Queremos entender melhor, né? Entender melhor, né? E passar para a população o que está acontecendo. Né? Então, nós estamos iniciando esse bate-papo com relação a essas bonecas. Porque a gente está vendo que está ocasionando, sei lá, umas certas atitudes nas pessoas que a gente fica um pouco preocupado, né? Eu estive vendo na internet alguns vídeos, eu não sei se realmente aconteceu ou se aquilo foi gravado para chamar a atenção do que está acontecendo, né? Foi no supermercado, aí veio uma senhora com uma boneca, né, no colo, querendo a vez, estava até com o carrinho, né, mas era uma boneca, querendo passar a vez das outras pessoas, né? Quer dizer, isso não é normal, é uma boneca, não é um ser humano, né? A gente faz isso com maior agrado, educação, com satisfação, de dar vez a uma senhora que esteja com um bebezinho. Agora, um carrinho, né? Em qualquer lugar. É até questão humana. É, justamente. Não é, Beirão? Né? Com Agora, um boneco, uma boneca, sei lá, vamos tratar isso com carinho. Bom, estive vendo também um outro vídeo no banco, a mesma coisa, querendo furar fila porque achavam que estava um boneco ali e poderia passar na frente.
né? Já estão falando aí também outras questões de direitos que os seres humanos têm, né? Que a boneca teria que ter também, né? Até com questões médicas. É absurdo, Birão, mas conforme eu falei, a gente tem que tratar isso com carinho, né? Porque está surgindo agora e a gente não podemos pecar na nossa avaliação. Não é isso, Birão? O que você tem a falar sobre isso, Birão? Henrique, muito pouco, até porque é por falta de conhecimento da situação, né? Porque pelo você aqui hipócrita de fazer uma análise de uma situação que eu não tenho conhecimento, não tenho controle. Eu estaria sendo leviano. Eu só reforço o que você falou. Nós temos que ter muito cuidado. A população em si tem que estar sempre atenta àquilo que nos oferece. Nas redes sociais, até mesmo na TV aberta, a TV fechada, enfim, os meios de comunicação. Nós temos que ter cuidado, avaliar direitinho, para ver até onde é fake, até onde vai Sim, com certeza. até onde é verdade, para aí sim, quando nós temos o conteúdo na mão, o conhecimento melhor, aí você tem o poder de dialogar sobre aquilo, de fazer o seu comentário, né? E o que você interpretou sobre aquilo. Fora isso, meu irmão, fica difícil, fica difícil. A única coisa que eu posso dizer a você, em tudo que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas na humanidade, eu estou com uma saudade dos meus 30 e 20 anos, não pela idade, mas pela sociedade que existia. Verdade. É isso que eu tenho a dizer sobre isso. As coisas mudam, né? Nós hoje tivemos até, eu, Biral, um outro amigo, né, que em breve estará conosco aqui, falando sobre esse assunto também, né? Porque esse assunto é um pouco polêmico, né? E vão surgir muitos fatos, né? Para serem discutidas, né? Então, esse amigo também, nós até estivemos conversando com ele ficou de avaliar, né? Ele é médico, né? Psiquiatra, e ele vai ter uma noção melhor com relação a essa questão. Então vamos aguardar. Enquanto a gente aguarda, vamos passar para um outro assunto muito importante também no nosso Brasil, que é um caso polêmico também, né? Enfim, é com relação o STF estar começando a ouvir as testemunhas no processo do golpe, né? Do golpe dia 8 de janeiro, no qual muitas pessoas foram presas, né? Muitas pessoas... Olha, se nós pegarmos isso do início, se nós pegarmos todos aqueles vídeos que foram apresentados nas redes sociais, E alguns que foram omitidos, né? Exatamente. Porque a TV em si, aquela rede, né, de TV e tal, não passou nada disso. Quer dizer, as redes sociais avançou, mostrou tudo que tinha com relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. E as TVs se omitiram, né? Então, é por isso que muitas pessoas, né, dão mais veracidade ao que mostram nas redes sociais, né, Virado? E é por isso que querem calar ela. Exatamente. Por isso que querem nos calar, entendeu? Mas enquanto não nos calam, e se conseguirem, tomara que não, nós vamos continuar a falar, sem agredir ninguém, entendeu? Mostrando a veracidade dos fatos, né? Discutirmos o que já foi falado, né?
jornais, nas redes sociais, né? Vídeos. Quer dizer, nós não estamos mentindo, né? Nós não estamos. Nós estamos falando o que a gente está vendo por aí. Né? Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos ajudando você a lembrar do que você, lá atrás, você ouviu, né, nas redes sociais. Né? Por isso, nós estamos aqui discutindo, que é um caso muito importante. Muitas pessoas foram presas, foram detidas, foram presas. E já estão há 2 anos lá, né? E estão sendo condenadas por um período muito longo, né? Acima de 14 anos. Muita coisa. Conforme aquela moça do batom. Você lembra o nome dela? Eu não me lembro o nome. Débora, né? Débora. Né? Quer dizer, a questão do batom, quer dizer, 14 anos, porque pintou, né, uma frase ali. Uma frase que, inclusive, não é dela, né? Não é dela. Ela só reproduziu uma frase. Mas é uma frase tão vulgar, gente, né? Que a gente Também sabe, acho. né? Que a gente sabe quem é que costuma falar esse tipo de coisa. Nós sabemos. Né? Eu não vou falar. Mas você aí que está do outro lado aí, vocês sabem. Né? Como nós sabemos também. Né? E foi condenado a 14 anos, com filhos menores, né? Uma moça de boa índole, família também, enfim, foram distanciadas por causa desse momento. Né? Que naquela época, lá no dia 8, o pessoal estava solicitando, né? Vamos dizer assim, liberdade de expressão, enfim. Né? Vamos entrar nesse detalhe que a gente até fica preocupado, né, Birão? De falar determinadas coisas que a gente não deve. No caso aqui, nós estamos só reproduzindo aquilo que foi dito nas redes sociais e na própria TV, na imprensa oficial. E eu lembrando um detalhe, que, por exemplo, o ex-ministro Marco Aurélio, ele deixa bem claro que ele não vê golpe nenhum do dia 8. E agora, essa semana... Bom, vocês sabem que é Marco Aurélio, né? Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E agora... E foi juiz mesmo, né? De carreira, né? Sim. Juiz de carreira. Tem que ser respeitado. E agora, essa semana, o ex-presidente José Sarney, com seus 95 anos de idade, meus parabéns, José Sarney. Sim, parabéns. E ele mesmo falou, não teve golpe do 8/1. E olha que o ex-presidente José Sarney, de uma forma não tão acentuada, sofreu lá em 64. É verdade. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Se fosse Viveu aquele momento, né? Viveu aquele momento. Sabe o que aconteceu. Justamente. Se fosse assim, ele teria uma faíscazinha de revolta, de ódio dessa palavra ditadura, de golpe. Correto? Sim. Correto? Então, ele mesmo deixou bem claro. Não houve tentativa de golpe nenhum. O que houve foi uma infeliz manifestação que saiu do controle, assim como aconteceu várias vezes no governo do Lula, lá atrás. Verdade. Do Movimento Sem Terra. Inclusive, houve uma quebradeira total lá no Congresso. Então, quer dizer, são situações que tem que ter um cuidado e um respeito muito grande do povo brasileiro, porque o povo está sendo massacrado numa situação que muito estranha, não pode ser gravado, não pode ser
feito nada, vezes nada, Por só a quê? vontade. Por quê, gente? Se tem a esconder, não se tem nada a esconder, as coisas têm que ser assim, as claras. Entendeu? Para todo mundo saber a veracidade dos fatos, o que realmente aconteceu, né? O que está acontecendo. Então, por que esconder? Por que não esconder? poder, né? Eu sempre tenho o cuidado, e não poderia ser diferente, de defender a instituição Supremo Tribunal Federal. Essa instituição, assim como o Congresso, assim como o Executivo, é necessária para a nossa democracia. Com certeza, fato. Tá? É fato. A nossa Constituição Federal deixa bem claro. Então, ela é necessária e tem que ser respeitada, E cumprida. mas tem que ser cumprida. Agora, infelizmente, as composições dessas instituições não estão, ou melhor, estão deixando muito a desejar. Não estão se entendendo. Tá? Né? Deixando muito a quer desejar. ser maior que a outra, não pode. Não pode. Cada um tem Igualdade. o seu espaço, entendeu? Igualdade. De legislar, né? Executar, que é o presidente, né? E o que vai julgar, que é o judiciário. E defender Cada um justamente a Constituição Federal. Exatamente. Para isso foi criado o STF. A nossa Constituição, ela foi declarada uma das melhores de todo o mundo. Entendeu? A nossa Constituição. Né? Por quê? Ela é bem objetiva, ela é bem clara, entendeu? E ela é recheada de conteúdos, de direitos, deveres E obrigações. e obrigações, exatamente. É só cumprir o que está escrito. Só, mais nada. Mas tem pessoas que estão tornando as coisas difíceis. Então, Biral, vamos. Quer ver como as coisas às vezes não batem? Né? Nós temos aí 2 casos, não, tem mais. Mas nós vamos citar 2 casos só. Tá? O roubo que está acontecendo nos Correios. Meu Jesus. Absurdo! Meu... A mesma coisa que aconteceu no outro governo, não, no outro governo, do mesmo governo, estou dizendo lá atrás, antes do Bolsonaro, lá atrás, né? Que aconteceu aquele absurdo nos Correios. Se lembra, né, Birão? Né? Está acontecendo de novo, gente. Está acontecendo de novo. E olha que no governo Bolsonaro, ele recuperou o Correio, deixou o Correio muito bem. Aliás, sem dúvida nenhuma. Todas as estatais que tinham sido. O que aconteceu, ele colocou, todos sabem. Ele colocou em dia a Petrobras. Exatamente. Né? Aí, vamos citar um outro, agora recente também. Esse foi o absurdo dos absurdos, que foi a questão do roubo do INSS. Gente, estavam, né, tirando o pobre, o velhinho, aqueles que trabalhou a vida toda para chegar um tempo de poder usufruir desse tempo que foi trabalhado, que não foi fácil. E conseguiram se aposentar ou se encostar por motivo de doença e outros. E que foi que fizeram? Roubaram. Eu estou dizendo não. Está aí, ó, passou aí na televisão. Né? Nessa televisão famosa, né? Que nós conhecemos, foi falado sobre isso. Nós até estranhamos como é que ela passou aquela matéria. Né? E não omitiu nada não, falou mesmo, foi roubo mesmo, arrombaram mesmo, que prejudicaram os velhinhos, né? Enfim. Quer dizer, agora
Quer dizer, muitos não tiveram a oportunidade de comprar o seu remédio, porque morreu, não tomaram o remédio, prejudicou a saúde, muitos morreram, muitos passaram fome, né? Enfim, então seria o momento deles gozarem, né? O restante de vida que eles teriam ou têm, né? Com aquele dinheirinho, e o pessoal chegando, roubando deles. Isso é um absurdo, gente. Às vezes eu fico pensando, Bira, o seguinte: será que essas pessoas têm mãe, têm pai, têm avós? Gente, a vida é uma bola. Não tem coração, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar lá. Eu e Biraldo já estamos, né, Biraldo? É. Mas Mas só- daí... Sabe por que ele não se preocupa? Porque tem dinheiro. Roubam, tem dinheiro. O dinheiro, inclusive, não fica aqui no país, não, tá? Volta lá fora. Mas aí, Biraldo, esquece de que a velhice, a doença, o dinheiro não vai resolver. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não vai resolver, não. Nesse momento, quantas e quantas pessoas que têm dinheiro a balde, A nossa, entendeu? Está acamado, está com câncer, está com isso, está com aquilo, ou o filho, ou a mãe, ou a mulher, enfim. a nossa certeza é que a justiça divina, ela não tende para lado nenhum. E ela é certa. E eu vou fazer até um trocadilho, uma brincadeira, Henrique, mas tem tudo a ver. Não foram contra o armamento da população? Foi feito, né? Todos aqueles Desarmamento. desarmamento, todos aqueles que eram contra o armamento fizeram uma campanha muito grande. Vamos fazer a campanha desarmamento, para desarmar a população. Mas deveriam ter feito o seguinte: fechado todas as fábricas, isso aqui, ó, da caneta, porque essa aqui é a pior arma. Essa arma aqui, ela mata, porque ela assina a corrupção. Ela mata nas filas dos hospitais, que está sucateado. Ela mata no salário de fome que o governo paga. Ela mata a segurança, uma simples canetada. Ela mata a falta de infraestrutura, que o Brasil está assolado. Essa arma é a mais perigosa do que qualquer 32, de qualquer metralhadora, qualquer arma de fogo. Essa aqui é a mais perigosa. E hoje, Biral, ela está sendo mais usada do que nunca, né? Que a gente está vendo por aí, né? Biral, tem uma outra senhora da esquerda, né? Que apelidaram ela com muito carinho. Não sei se ela gosta, né? Mas foi com carinho. Chamavam ela de Narizinho. Eu só discordo de uma coisa. Porque a personagem Narizinho só nos trazia alegria. Entendeu? Então, eu acho que ela vê isso com bons olhos também. Sem ofensa. A finalidade não é essa. Tá? Tanto que eu falei que a chamam com carinho. Narizinho. Entendeu? Que agora, tá com uma força enorme no novo governo aí, decidindo bastante coisas, entendeu? Usando a caneta também, entendeu? Enfim, o que essa senhora, 60 anos,
Que é perigoso, né, Léo? Muito perigoso. Essa senhora, ela está fazendo o quê? Ela está tentando convencer, de alguma forma, né, os líderes, né, os líderes políticos, né, líderes de partido, a não fazer a CPI, a CPMI, né? CPMI, para investigar as fraudes. Da onde que é a principal? INSS. INSS. Mas por que, gente? Por que não deixar que realmente se investigue? Entendeu? As pessoas que não devem temer. Não é isso? Justamente. E ela não deve ficar preocupada com isso, porque eu acho que ela não deve, né, Biral? Não deve, né? Seria normal, né? Pois é, o senhor presidente, né? Ele foi muito firme em dizer, não, eu quero que investigue. E o Ledovski, O nome é até ruim de falar. Lewandowski. Lewandowski, né? Chegou e falou, não, a Polícia Federal vai investigar. Não interessa quem, vai investigar. É isso aí. Tem que fazer isso. Quem fez o roubo e roubou, vai ter que ser penalizado. Aí vem a justiça vai ver. Estou até assim que eu acho que a justiça está um pouco até lenta com relação a essa questão. Poderia ser um pouquinho mais rápido, né? Claro. Porque já foi apontado as pessoas de que forma, Já. né? Então tinha que ser um pouquinho mais E rápido. detalhe, né? Eles falam que deveriam. Lewandowski, por exemplo, ele diz que deveriam. Mas o filho dele é advogado de duas empresas que estão envolvidas nesse caso aí. É verdade. E nós falamos disso da outra vez, né? Falamos disso. E, infelizmente, aí, vamos lá. O governo, para mim, o desgoverno do Lula, diz que esse rombo é desde a época do Bolsonaro. Vamos lá. O Bolsonaro criou uma PL para dificultar essas manobras dentro do INSS e ter uma fiscalização mais acima. Um dos primeiros, já falamos disso aqui anteriormente. Uma das primeiras atitudes do Lula foi mexer nessa lei, flexibilizar para facilitar, enfim, praticamente ele matou essa lei, revogou. E cá, aí eu faço uma pergunta. Se era da época do Bolsonaro, por que vocês são contra a CPMI? Não seria a lógica deles investir, inclusive, colocar toda a bancada da esquerda, olha, eu quero essa CPMI para investigar e jogar nas costas do Bolsonaro. Não seria isso? Então, por que são contra? Teria que ser feito assim, né? Por que são contra? É contra, não? E eu vou dizer uma coisa aqui mesmo. Pegar o nome, se acontecer, pegar o nome de cada líder lá do Congresso Nacional, incluindo, quando eu falo Congresso Nacional, eu estou incluindo a Câmara dos Deputados e o Senado. Pegar o nome desses líderes e todos os deputados e senadores colocar a lista e divulgar aqueles que foram contra. Porque se eu sou contra, Henrique, se eu sou contra o roubo que você fez, é porque eu roubei junto contigo. É omissão. É fato. Isso é fato. Verdade. Não é historinha, não. É fato. Correto? Correto. Bom,
Estamos quase que terminando aqui o nosso bate-papo, nosso debate, né? Lembrando a vocês, todos aí que estão aí do outro lado, o que realmente está acontecendo, né? E, claro, se vocês quiserem participar conosco, né, comentando, e não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, principalmente se inscrever no canal. Por quê? Porque toda vez que nós formos gravar, né, levando notícia para vocês, vocês vão ser avisados. Aí vocês vão lá e vão ver qual foi a matéria do dia, entendeu? Agora, se vocês quiserem, no caso, debater o assunto também, sem problema nenhum, chega lá, escreve lá, né? Nós vamos responder também, né? Vamos estar lá também respondendo lá vocês também. Agora, isso não vale agressão, né? Não vale a pena, agressão, né? não. Tem muitas pessoas aí que gostam de afrontar, gostam de xingar, gostam de... Eu não tenho necessidade disso. Nada como um bom debate. Não, esses que agridem, que falam besteira, com certeza que não terão resposta nenhuma. Não vamos contra-atacar, simplesmente não vamos responder nada vezes nada. Agora, se for uma crítica construtiva, nós vamos respeitar, com certeza. Até porque a democracia é isso. Respeitar e aceitar o contraditório. Verdade. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final aqui do nosso programa. Entendeu? Em breve nós vamos, na medida do possível, nós vamos gravar o máximo, né, de programas possíveis, né? Sempre matérias fresquinhas, né? Para que vocês estejam lembrando, né, que as notícias elas vêm diariamente, né, e rápido através da internet. Né? Então, no caso, a gente pega aqui, para muitas pessoas, às vezes, não tem tempo de ver, né? Está trabalhando esse negócio todo, e gosta do nosso canal, nós estamos aí exatamente para isso, né? Para poder lembrar, né? E poder fazer com que vocês fiquem sabendo do que é que está acontecendo. Isso é muito importante. Nós vivemos de comunicação. Nós vivemos disso. Entendeu? Quem não tem comunicação fica sem saber. E quando a pessoa não sabe, a pessoa fica flutuando. Fica alienado, né? Entendeu? Saber que destino tomar. É a mesma coisa que a eleição. Nós estamos cansados de falar aqui. No ano que vem, nós vamos ter eleição. Deputado estadual, deputado federal, presidente e senado. Todos eles são importantes. Todos. Né? Mas preste bastante atenção no que vocês vão votar para senador. Por que é senador? Porque o senador é o que decide muitas coisas que o deputado não decide. Decide muitas coisas que o presidente não decide. Entendeu? E o Senado decide. O Senado, ele tem um poder, entendeu? Quase da nossa corte, Justamente. entendeu? De decisão, né? E ninguém tira, não. Se O nós Senado decidiu... Hoje, se nós tivéssemos um Senado forte, jamais os três poderes estariam nessa piora, nessa situação aí, nessa roda viva danada. Exatamente. Teria um controle maior. Isso. Uma outra coisa que eles falam também. Quando vocês forem votar, pesquisem no nome que vocês estão querendo votar. Mas no Google, o Google sabe de tudo. Pega o nome da pessoa e coloca lá. O Google vai te dar informação todinha sobre aquela pessoa. Se for de boa índole, vota, vamos bater palma, vamos dar força para eles lá. Sim. Se a pessoa for de má índole, não vote. Não vote, porque nós vamos pagar o preço que nós estamos pagando hoje. Entendeu? Tem deputados, que senadores, que estão se omitindo por um motivo qualquer, que nós sabemos. Né? Por um motivo. Né? Exatamente. Por um não, por dois. Um por dever. Currículo sujo. E dois por se corromper. Não é mesmo, Geraldo? E não só ele. Uma forma de você fiscalizar melhor e você conhecer melhor a pessoa
na qual você vai direcionar o seu voto, é verificar a família. A família diz tudo. É verdade. Diz A família é a tudo. raiz de tudo. Vai lá atrás ver a família, porque de repente ele não tem uma folha manchada, né? Nem que seja de que sou. Mas o pai, o avô, tem uma folha corrida bem imunda. É verdade. Então, eu vou ficar bastante atento com relação a isso. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com relação a essas questões. Né? Nós estamos já numa idade, né? Até estávamos conversando sobre isso, nós somos as últimas gerações, né? De 60 anos. Né? Eu tenho 65, o Beral tem 60 e... Eu tenho 69. 69, entendeu? Então... Respeita, hein? Claro. Entendeu? Nós já estamos já chegando já, entendeu? E aí vão surgir novas pessoas, né? Nossos filhos, nossos netos, né? Então, se nós hoje não tivermos a capacidade, a inteligência de nós votarmos certo, de nós votarmos bem, daquelas pessoas que realmente merecem, que nós temos certeza de que realmente vai fazer pelo nosso país, nós vamos deixar os nossos familiares numa situação muito difícil. E nós não queremos isso, não é isso? Acho que nós amamos nossos filhos, nossos netos, né? Então, vamos ficar atentos com relação a isso, não é isso? Beral, mais uma vez, meus parabéns aí pela matéria que você fez lá. Obrigado. Entendeu? Me deu um entusiasmo muito grande de fazer também. Em breve aí nós estaremos fazendo muitas matérias fora. Nós vamos na Câmara de Vereadores, nós vamos na Alerj, nós vamos participar de reuniões de conselhos municipais, nós vamos conversar com o prefeito, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Né? Até porque dependendo da agenda dele. Exatamente. Com representantes da segurança pública, aqui em Nova Iguaçu, graças a Deus aí nós temos boas pessoas bacanas na segurança pública. Aí eu até citei o nome de alguns, né? Na matéria que nós fizemos, passado agora, entendeu? Nós temos outros, né? Policiais também, delegados também, entendeu? Que estão fazendo um excelente trabalho dentro do município de Nova Iguaçu. Gente, não esquece mais uma vez, curtir, compartilhar e... Compartilhar, comentar e se inscrever. Se inscrever. É importantíssimo. Isso é muito importante. Quem vai nos dar uma força, né, Beral? Justamente. Para a gente poder continuar esse nosso para trabalho. que HD Brasil Podcast continue firme e forte. Um abraço, gente. Obrigado a todos. Um abraço.